Está valendo. Eu vou almoçar com o Faircast. Olha aí, ó, vai almoçar com o Faircast. E esse programa, ele é o resultado da progressão. A galera é especialista de futebol e mencionar que o Palmeiras já tinha ganhado o campeonato. Se eu posso estar nessa casa sendo mais lucrativo, cara, eu tenho que estar nessa casa sendo mais lucrativo. Evidente. Está valendo. Começando o Faircast de número 90, mais um Faircast especial aqui, que eu e meus amigos aqui do Faircast gravamos. Você que nos acompanha, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, é nosso ouvinte assíduo, já sabe que toda semana tem Faircast. E agora estamos gravando o Faircast especial, Faircast 90, com ele, Tavares, Clube da Aposta. Para quem nos acompanha pelo YouTube, já está vendo a fera aqui, está aqui embaixo ele aqui. A minha direita, minha direita, eu nunca sei, eu estou gravando aqui, mas acho que é a minha esquerda. Deve ser um negócio assim, enfim. O Tavares, seja bem-vindo, muito obrigado pelo aceite do convite aí e vamos bater um papo bacana hoje. Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite, é sempre legal trocar uma ideia, bater um papo, desmistificar algumas coisas, evoluir também em alguns papos. A gente tem conversas frequentes dentro do clube, com amigos do meio das apostas e do trading, e sempre acaba sendo uma coisa muito positiva, até para mim, para a evolução do meu trabalho, para a evolução da comunicação também, né, na hora de repassar aquilo que a gente aprendeu. E é um prazerzão aí falar com vocês, acho que vai ser um bate-papo muito legal e muito proveitoso. Bacana, obrigado, Tavares, pelo aceite do convite. Bacana, vai ser sim um papo muito legal. Agradecer também a presença dos meus colegas aqui de bate-papo, aqui já habituados, que vocês já conhecem aqui também semanalmente, aqui que estão... A gente faz o rodízio, né? Tem vários participantes do Faircast aqui, mas a gente faz o rodízio e hoje está no especial aqui. Brigou para estar no especial com o Tavares aqui, ele, Diógenes Moraes, o corintiano que está de português hoje. Bem-vindo, Di. Obrigado pelo aceite aí. Salve, Thiagão. Pô, eu não podia ficar de fora dessa, né, pô? Eu sou praticamente eu não vou falar que eu sou trader, aí eu vou estar nivelando a homem, é difícil. Eu tô começando, engatinhando ainda, mas eu sou o único da equipe nossa aí que migrou pro trade, né? Que agora só não mexo mais com planta. Então, pô, não podia perder essa chance de falar com o homem, né? Satisfação aí, prazer imenso. Conhecer agora visualmente, né? Visualmente. Vamos bater papo, vamos resenhar, que eu gosto pra caramba. Bacana. Show de bola. E por último, não menos importante, meu grande amigo aí também de Paragominas, o flamenguista, Francisco Máximo. E aí, Francisco, bem-vindo, cara. Obrigado por estar participando também desse Faircast especial. Valeu, Thiagão, Diógenes, meu amigo Diógenes, é sempre um prazer. E Tavares, prazerzão te conhecer aqui também. Tá sendo uma honra. Estou aqui do outro lado do país, mas estou aqui junto com vocês. Do outro lado do país é boa. Muito bem, pessoal. O Faircast especial aqui com o Tavares. Vocês já conhecem, né? O Tavares, o Clube da Aposta, de longa data. Aí, o Tavares é trader já há muito tempo. Mas nós vamos conversar aqui com ele, justamente bater um papo aí, bem resenha tranquila mesmo, para ver como que foi. Como que foi essa evolução dele no trade, como que ele começou na carreira, se já começou sendo trader. Então, eu já começo engatilhando essas perguntas todas aí para ti, Tavares. Como é que foi o teu início nas apostas? Mais ou menos que anos? Não precisa ser exato, né? Que tu começou, já começou direto no trade, teve influência de alguém? Não, começou, vi um jogo de futebol, mas será que dá para ganhar dinheiro com isso? Vou começar aí. E como que foi, enfim, o teu início aí? Boa, vamos lá. Eu comecei ali por 13, 14, cara, mais ou menos. O primeiro contato que eu tive foi em 2013. O meu pai foi jogador de futebol profissional e a família toda sempre teve algum envolvimento com futebol, mas eu, no futebol, nem videogame, cara. Se algum de vocês joga aí e um dia quiser aumentar o ego e a moral, é só me adicionar lá que vocês vão conseguir um placar bem elástico ali, vocês vão sair bem contentes da partida. Então, nem videogame. E eu no futebol, cara, eu sempre tive uma relação muito exclusiva com o meu time. Eu gostava do Grêmio, não gostava muito, assim, de futebol. Eu sempre fui fanático pelo Grêmio, mas parar para assistir uma final de Champions League era algo que nunca tinha acontecido até então. Nunca tinha parado para assistir uma final de Champions.
Eu era líder de torcida organizada na época. Eu era presidente de uma torcida organizada do Grêmio. E naquela época que eu comecei, eu estava numa fase de mudança da minha vida, indo me mudar para Porto Alegre por causa do Grêmio. Você vê, né? Não curte tanto futebol, mas estava se mudando para uma outra cidade por conta do futebol, né? Enfim. Tu era da Geral, da Jovem? Como é que... Eu era da Geral. Da Geral. E eu era presidente dos Borrachos de Cascavel. A gente tem uma casa lá ainda. Pô, eu tenho que te mostrar umas fotos, inclusive. Que massa. Mostrar para vocês umas fotos. A gente pegou uma casa no centro da cidade, uma casa de madeira. Alugamos a casa. A gente derrubou de dentro da casa internas, colocamos um cavalete no meio. Fizemos um salão grande com as paredes da casa, a gente fez uma arquibancada dentro da casa. Que massa! E aí atrás um boliche, um boteco. Fazia valente ali, né? Cara, ali tinha um telão e tal, e era o lugar que eu passava, assim, a maior parte ali praticamente a minha adolescência ali. Existe ainda a casa lá? Como, perdão? Existe a casa lá ainda? Ou... Existe a casa. E aí, cara, eu, por curtir páginas de futebol no Facebook, curtir página do Grêmio, começaram a aparecer alguns anúncios para mim, né? Ganhei dinheiro no sofá de casa, assistindo jogos de futebol. Tava próximo já, né? Se encaminhando para começar a época de Copa do Mundo, ainda não era, mas já tinha previsão de Copa. Eu falei, cara, tô querendo me mudar, é uma possibilidade de eu trabalhar de casa, vamos lá, né? Vamos ver no começo, vamos ver o que vai dar, vamos lá, vamos ver o que rola. E aí acabei conhecendo um amigo lá da minha, onde eu morava, de Cascavel, no Paraná, que fazia trading, que já estava fazendo trading, é um macanhão, inclusive é um baita trader, o cara hoje é full time, ganha uma grana muito boa também, tá muito feliz na profissão. Entrei em contato com ele porque vi que ele seguia algumas páginas parecidas e comecei a fazer. Mas comecei a fazer de uma maneira completamente amadora, né? Muito amadora. É um curso, assim, de baixíssima qualidade em termos técnicos. E aí eu fui pro óbvio, né, cara? Perdi dinheiro. Até cheguei a fazer múltipla, essas coisas? Cara, não, nunca fiz múltipla. Não, as únicas apostas Panther que eu fiz, as apostas pré, foram apostinhas assim no Grêmio e uma ou outra múltipla, mas aquela assim, a múltipla do milhão, sabe? Se bater é Mega Sena, se não bater também, paciência. Entendi. Fiz pouquíssima coisa assim, de punching. Fui direto mais pro caminho do trading. Sim. Aí quebrei a banca no 7-1, tem a piada do chorei na Kombi, né? Que ela é real, aconteceu, realmente chorei na Kombi. Foi um dia antes da minha mudança para Porto Alegre, eu só tinha Kombi e quebrei a banca no 7-1. Cara, putz. E aí, cara, fui para Porto Alegre do mesmo jeito e dei muita sorte porque quando eu cheguei lá, eu aluguei um apartamento, o dono do apartamento pediu o que eu fazia, eu comentei para ele o que eu fazia, ele falou, cara, engraçado, meu genro vive disso já há anos. Nossa. Aí eu falei, como assim? Ele, vou te passar o contato dele, Anderson Mangili. Não sei se vocês conhecem o Mangili, mas o Mangili era um dos principais membros do Beckley, que era uma comunidade portuguesa de trading. Tinha Rui Maria Morgado, Rapas, Piriril, naquela época o Netuno trabalhava lá também. Cara, eram só uns caras assim, André Reis, uns caras muito bons de trading, muito bons. Ele falou, cara, entra aqui. Entrei no grupo e, cara, dali pra frente foi só evolução, porque contato com um cara bom de mercado, de conhecimento e nível, assim, muito alto. E aí eu passei um tempão naquela época era TeamSpeak, né? No TeamSpeak como ouvinte. Então eu praticamente não conversava muito, não comentava muito, participava de algumas situações, mas tive a capacidade ali de passar talvez quase um ano escutando, absorvendo, tentando entender o que os caras faziam. E a partir daí eu comecei a desenvolver um formato de trabalho baseado em alguns pilares. Pô, bacana, que história, que legal. De sorte, de um monte de coisa também, né? Porque, pô, foi muita sorte eu chegar em Porto Alegre, dono do apartamento ser sogro do Mangili, cara. Justo o cara, né? Pô, mas...
É o destino, é o destino. Sabia que o cara ia viver disso, não tem jeito. Mas é isso mesmo, isso tem um pouco disso mesmo. Ela tava no caminho. Muito bem. O Tavares, a galera, assim, ó, que a gente conversa, troca ideia, às vezes eu recebo algumas mensagens no meu Insta também, que fala assim, cara, eu resolvi seguir ser Panther, eu vejo que tu faz entradas em escanteio e tal, pô, legal, seguir ser Panther, porque, cara, é muito difícil ser trade, tem que estar olhando o jogo todo dia, toda hora, tem que estar acompanhando o jogo, não pode ficar de fora, tem que estar vendo o jogo, eu não tenho tempo. Mas como é que é essa questão do trade mesmo? É tão, vamos desmistificar talvez um pouco, é tão, assim, bicho de sete cabeças ou não é tanto como a galera, algumas pessoas pintam? Cara, para mim é bem o contrário disso. Eu falei um pouco sobre esse tema também na entrevista que dei na Bets Magazine sobre descomplicar o trading, né? Boa. E a minha tarefa, até a minha aposentadoria, que deve chegar em algum momento do trading, eu espero que não seja tão longa assim, vim trabalhando nos últimos anos justamente para poder construir uma base financeira, para eu poder fazer outras coisas, para poder me dedicar ao trading também como uma coisa prazerosa e rentável, mas para executar alguns projetos de vida. Mas a minha missão, nesses próximos anos, até o momento que eu pendure as chuteiras aí do meu Geekstoy, é descomplicar o trading, cara, é mostrar essa face mais simples que muita gente não vê, e que tenta a todo momento trazer mais coisas para dentro da atividade, torná-la mais difícil, achando que isso é uma atividade rentável. Basicamente, cara, o trading ele é aproveitar uma oportunidade que você domina 100% e excluir todo o restante. Dentro do mundo das apostas e do trade, a gente sabe que, cara, um mercado de escanteios, por exemplo, que é isso que tu trabalha, ele tem infinitas formas de ser abordado e operado. Não é só uma, são infinitas formas. Vários e se você métodos, ainda... bastante. e se você multiplica isso ainda por campeonatos, você talvez multiplique isso por 10, essas possibilidades de trabalho. Tu multiplica isso por, cara, tempo de jogo, enfim, todos os critérios que poderia colocar ali dentro, tu vai fazer com que um mercado tenha, cara, sei lá, centenas de formas de ser trabalhado. E o que eu vejo de principal dificuldade do pessoal, que a galera vê, pinta como uma atividade difícil de ser feita, é porque tenta fazer tudo daquele mercado. Acho que só pelo fato de ter escolhido um mercado já foi específica o suficiente para operar e para trabalhar de maneira simples. E eu vejo muito o contrário, cara. Eu acho que quanto mais nós nos conhecermos, sabermos aquilo que a gente faz de olho fechado, aquilo que a gente faz, amarrou os nossos dois braços aqui atrás, a gente consegue fazer porque é simples, é objetivo, é direto, não deixa dúvidas, mais dinheiro a gente ganha. Mais tranquila é a atividade, mais prazerosa é a atividade. Eu tive uma mudança recente de cidade, eu me mudei para a praia. A praia está aqui a 200 metros, 200, 300 metros está o mar. Show. E a minha caminhada dentro da minha profissão, ela vai de acordo com a minha evolução e com a minha busca pessoal, que é tornar a vida mais simples. Eu não posso tornar a minha vida toda mais simples e tornar o meu trabalho cada vez mais complexo, mais difícil, mais maçante, que exija, sei lá, sabe, muito estresse. Então, o meu trabalho agora é desmistificar um pouco e trazer a simplicidade para a galera que me segue, para o pessoal que faz parte dos conteúdos que eu publico, do treinamento e tudo mais, para fazer com que as pessoas consigam ser lucrativas. Quanto maior o nível de dificuldade que a gente coloca, menos pessoas vão conseguir chegar num patamar legal. Quanto mais simples a gente deixa a coisa, mais pessoas vão conseguir evoluir, e eu tenho conseguido observar isso no Telegram, nos vários canais que a gente publica material. E isso tudo tem a ver com muito de autoconhecimento, cara. De saber que tipo de profissional eu sou
e a partir daí desenhar algo extremamente simples, algo extremamente direto, e a gente tem alguns exemplos de estratégias que a gente pode comentar aqui, pode ir um pouquinho mais a fundo para poder tornar isso um pouco mais tangível. Claro. Porque eu tô falando um monte de coisa agora aqui, mas aí às vezes o ouvinte tá aí, tá prático. Porra, tá, mas e aí? E aí, o que eu faço? O que eu faço? Então a gente pode desenhar isso de forma mais objetiva, talvez até pegando alguns exemplos de alguns de vocês ou de pessoas que vocês conhecem. Eu acho engraçado, muito importante o que você falou, Tavares, porque logo todo mundo tem um contato, né, com trade, ele começa a se interessar, né, as apostas esportivas, começa a entrar, isso não é nem por, como é que fala, e algumas pessoas, querendo ou não, que estão no nosso meio, assim, assustam, que o cara coloca um mundo de cada, uma coisa assim como se tem que fazer uma ascensão grande, aí as pessoas acabam, eu acho importante desmistificar, mostrar que é simples, requer esforço, mas que é simples. Você não precisa ter um método de 300 cálculos para você ser lucrativo a longo prazo. Existem vários métodos. A gente já trabalha, tem over 0.5 HT, tem um método de escanteios que eu também trabalho, enfim, para casas europeias, tem vários métodos assim que você basta ter critérios e testar. Não quer dizer que você tem que encher de fórmulas mágicas que vai ser lucrativo. Exato. Tentando até trazer assim para um ambiente de construção de um modelo de trabalho, de repente, para quem está nos ouvindo agora aí. Boa. Primeira pergunta que tem que fazer é: o que me deixa nervoso? O que me deixa puto? Deixa estressado? Trabalhar a favor, trabalhar contra o mercado, a favor do tempo. Tem gente que trabalha melhor contra o tempo. Tem gente que trabalha a favor, tem gente que não consegue ficar esperando algo, por exemplo, o método de under, né, Tavares? O cara trabalha no under, ele tá mais tranquilo. Desenvolveu um método under 2,5. Ele tá indo com o tempo. E se ele for no over, talvez ele não trabalhe tão bem, né? Exato. Não tá saindo nada e fica agoniado. Parece que é só comigo. Quando nada acontece, né? Mas, Tavares, para quem tá, talvez para quem tá não sei, tu pode trazer, tu tem muito conhecimento, eu sei, mas tu pode trazer para quem tá começando, imagina que a galera que ouve o Faircast, vamos pensar que a maioria é punter, porque a maioria nos segue já há um tempo, e a gente é punter, mas tem ali gente no meio que é trader, que virou trader, tá aqui tá virando, que é o Jim Moraes aqui, e outros que talvez queiram virar, mas estão pensando, cara, o que eu tenho que fazer? Eu que estou começando, a primeira coisa será que eu tenho que fazer? O que eu tenho que me preocupar com o quê? Aí eu sei que a galera já acompanha, certamente acompanha o Clube da Aposta, certamente acompanha Netuno e Theo Borges. Vamos dizer que são talvez as referências vocês aí do trade. Aí acho que tem Full Trader também, enfim. E aí a galera assim, mas o Netuno falou dos ciclos, eu tenho que fazer os ciclos. Tá, mas daí, será que eu faço o back favorito no primeiro tempo? O que é mais fácil? O que é melhor fazer? Para quem tá começando, enfim, o que será que é o mais tranquilo, mais fácil? Como é que é a pegada, assim? Bate um monte de dúvida, né, daquilo que é mais fácil, que é mais difícil, por onde começar, né? Exato. É que eu leio, over, vou começar com under. Exato, né? O que vale mais a pena no começo fazer, não só pensando financeiramente, mas também no desenvolvimento, né? Porque, cara, quem tá começando, às vezes tá começando, sei lá, com uma banca de 100, uma banca de 200, e não sei se para essa pessoa faz sentido ela pensar em ganhar dinheiro. Na verdade, não ganhar dinheiro para depois conseguir evoluir, né? Eu acho que uma coisa que tem que tirar da cabeça, a gente até aqui no começo, né, do nosso bate-papo, antes de entrar no ar, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de trading punch, né? E galera, qual é o nível de palavrão que vocês aceitam aqui? Eu posso... Porque, assim, eu falo palavrão, velho. Então... Galera, foda-se se é punch ou trading. Foda-se. Ninguém se importa, velho. Não vai... Sabe, você não vai assinar a carteira, você não vai colocar lá no seu livro. Não precisa ter uma definição disso, foda-se se é trading ou se é punch. E pra galera que é punter, às vezes, um comentário aqui sobre o que eu faço em live pode te ajudar pra caramba. E pra mim que sou trader, às vezes um comentário de vocês que estão aqui comigo, que trabalham mais no punch, ou até da galera que segue e tal, daquilo que executa, me ajuda pra caramba, tanto no in-live como na concepção do jogo pré-live. Então, cara, o que importa, na verdade, é o resultado lá no final do mês. Se é trading ou se é punching, foda-se, ninguém se importa com isso. Isso é verdade, Tavares.
Tanto que a gente acaba, né, definindo isso, né? Às vezes a gente fala, me denomina Panther, mas a maioria dos métodos que eu desenvolvi para mim é laje. Entendeu? A galera sabe. Meus métodos, os meninos já me acompanharam aí no Telegram, no tempo que eu trabalhava no Telegram e tal. Então, às vezes acaba sendo mesmo só querer definir, mas pô, tá todo mundo trabalhando, todo mundo. A única Aí o cara é Panther, aí tu vai ver o método fechado. do cara, tá igual o trader lá, fazendo praticamente a mesma coisa. E aí? Exato. Isso é muito interessante, isso é bacana. Mas talvez, né, Tavares, por exemplo, o trader, eu não entendo basicamente nada, né? Mas assim, eu acho que ele tem uma grande vantagem sobre o Panther, você vai pegar o Panther raiz mesmo, que é o seguinte, o cara, se ele tá a favor vamos pensar que ele tá em back favorito lá, e o favorito faz gol, ele pode fechar a posição, pronto, ele sai e pega o lucro dele e era isso. Ao contrário do Panther, tudo bem, o Panther pode fazer uma contraposta, mas se ele for deixar até o final, ele está correndo o risco da exposição, né, do resto do jogo. Né? Talvez essa é uma vantagem do trader, não sei. É uma vantagem e uma desvantagem, assim. Esses tempos eu fiz uma consultoria com um dos alunos do EV+, e na hora eu fiz uma analogia para ele que eu acho que faz muito sentido a gente trazer para cá e tentar observar esse ponto de vista e aí já construir aquela ideia, né? Ajudar as pessoas a construírem a ideia de por onde começar. Perfeito. Vocês pescam? Vocês fazem pescaria? Gostam de pescaria? Muito. De Paragominas, pesquei com muito. certeza. Fui criado no meio do mato. Então pescava todo dia. Morava na beira de um rio quando era criança. Quando a gente faz trading contra o tempo, ou seja, buscando um gol, como se fosse num pesqueiro. Vai num pesqueiro. Você vai pagar um tempo para ficar naquele pesqueiro. Quanto mais peixe tiver, mais fácil é você pescar. E se for o ambiente que você tá, mais fácil é de você ter resultado. E quanto mais tempo você puder ficar naquele pesqueiro pagando o mesmo valor, maior é a chance que você tem de sucesso. Então, vamos colocar como exemplo num back favorito. Se a situação é o mais propícia possível, você tá naquela posição, e se o preço que você vai pagar para estar naquela situação versus o tempo que você vai ficar exposto é barato, ou seja, você não está perdendo muito dinheiro, é muito provável que você vai pescar um peixe, ou que você vai pegar um gol do favorito. Qual é a dificuldade? Saber a hora de parar de pescar. Quando é que você se dá conta de que valeu a pena? Né? Que eu não preciso mais pescar, que já acabou aqui, que o sol se pôs, já acabou, agora não é mais hora de pegar peixe, agora é hora de levar ele para a beira do rio e fazer um assado e tomar uma cerveja. Essa é a dificuldade. No punching, você vai colocar o valor e vai dizer, vai ter peixe aqui. Você não precisa tomar nenhuma decisão depois. Você pode fazer uma contraposta e tal, mas partindo do básico, da galera que está chegando, né? Ele vai dizer, aqui vai ter peixe, vou pegar um peixe. Então, os dois lados da moeda, eles precisam ser analisados para quem vai começar e falar, cara, eu vou por aqui porque aqui eu acho que eu consigo aprender mais. Aqui eu consigo aprender mais fácil. A gente falou a favor do tempo, né? Aliás, a gente falou contra o tempo, né? De estar, por exemplo, num back favorito, ou a mesma analogia serviria para um over. Né? O over é a mesma coisa. A diferença do over para o back favorito é que no over qualquer peixe me serve. No back favorito só me serve o grandão. Só me serve. Só um peixe me serve. No over qualquer peixe me serve. Então a minha chance aumenta, né? Lembro de uma coisa que eu vi muito no começo, quando eu entrei nesse mundo Panther, né, Tavares? Que é ser trader, alguns casos, não vou dizer isso como uma verdade, o pessoal falava muito sobre isso, até para você esclarecer que eu acho que fica bem mais interessante. Porque o trader, ele perde muito, porque ele, por exemplo, nessa posição aí, você pega uma cotação de 1,80 pro back, aí pega o gol, aí deixa para trás 20, 30 ticks, então, por isso ser Panther é ser melhor, então é método, a gente já viu essas coisas, né? Sim. Já viu disso. Aí, então, até para tu explicar para a galera assim, por que vocês saem nessa posição, por que é interessante sair nessa posição, e porque a longo prazo isso é lucrativo, sair naquela posição, mesmo deixando aqueles 10, 20 ticks para trás, né? É uma coisa que quando a gente é Panther, a gente fala,
assim, quando a gente está aprendendo, a gente escuta muita coisa que não é verdade sobre trade, e uma dessas é o que a gente escuta, né? Boa. Pelo menos eu no começo. Tavares, e emendando nessa do Francisco, a questão do tempo de exposição, vale a pena ficar mais tempo exposto ou não? Isso não tem nada a ver, assim, não tem uma regra, depende muito de cada situação, o tempo de exposição, ou quanto menor tempo exposto, melhor, enfim, pode perder menos. O que é? Tem uma regra da questão do tempo de exposição ou não? Vai depender de cada jogo mesmo. Tempo de exposição tem muito a ver com velocidade de raciocínio. Se eu sou um trader que gosta de ter mais tranquilidade, se eu sou um trader que gosta de analisar mais a situação como um todo para tomada de decisão, o ideal, a situação mais tranquila é que eu possa ter já projetar as minhas entradas por um tempo de exposição maior. Já se eu sou uma pessoa que trabalha muito mais ativamente no mercado e eu consigo aproveitar situações específicas, eu sou mais rápido, eu tenho gasto para fazer, é mais indicado para mim, de repente, posições mais curtas, pegar pequenas variações no mercado e sofrer menos risco. Quanto maior a exposição, mais risco. Então, a gente tem que avaliar essa questão, sabe? E o que foi comentado em relação, né, do trading versus punching, dessa questão dos ticks que ficam para trás, a gente tem que lembrar que no trading a gente tem uma odd relativa, a gente não tem uma odd exata. A odd do trading, ela é relativa, porque no momento em que eu encerro a minha posição e eu coloco esse lucro, esse prejuízo, né, caso uma entrada perdedora de frente com o meu possível lucro, eu vou ter a minha odd relativa, porque eu não estou perdendo todo aquele dinheiro caso o investimento não tenha sucesso. Então a odd é bem relativa, a gente pode dar exemplo de alguns casos aqui até para trazer mais luz a esse assunto. E só complementando essa parte da pescaria, para quem trabalha a favor do tempo, é ser o dono do pesqueiro. Você tem que alugar o seu pesqueiro, alugar o seu barquinho lá para a pessoa aí no seu pesque pague no momento em que a chance dele pegar o peixe é menor. Você vai ganhar dinheiro várias vezes, mas vai perder algumas. O que é mais vantajoso? É ser o dono do pesqueiro ou ser o pescador? Então, não dá para ser os dois. O dono do pesqueiro é a mesma coisa que você ser o dono do puteiro e fazer a festa, entendeu? Não dá. Uma coisa ou outra. Vai sair. Alguém vai ter que sair, né? Prejuízo. Alguém vai ter que sair. Então, qual é a dificuldade, sabe, do pessoal? A maioria da dificuldade é tentar incluir muitas coisas. Eu vou ser o dono do pesqueiro, eu vou pescar, eu vou catar a minhoca, eu vou fazer de tudo. Difícil. Se a gente transporta isso para nossa vida pessoal, a gente vê o quão difícil isso é. Tentar fazer de tudo em casa é impossível, cara. Você precisa da colaboração das pessoas. Vai fazer um churrasco com todos os seus amigos, vai tentar fazer de tudo. Cara, vai ficar chato para você, vai ficar chato para todo mundo, vai ficar ruim. Você precisa da colaboração das pessoas. Você vai investir, por exemplo, quem tem empresa e tal. Se você diversificar demais, cara, provavelmente você vai perder a mão em algum momento. Então, fica muito mais simples, por exemplo, dentro dessa analogia, dentro dessa comparação, se eu digo o seguinte: eu vou pescar, meu negócio é pescar, gol, tá? Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pescar só naquele horário ali das 2 da tarde, que é quando eu sei que a coisa funciona um pouquinho melhor. E, para a situação estar mais favorável, para eu ter mais sucesso, não pode estar chovendo, tem que ter tido, sei lá, lua tal na noite anterior, e se estiver nessas condições eu faço. Parece que é meio difícil, né, para eu entender que isso funciona, porque o futebol, ele a todo momento, ele dá pra gente a ideia de que existe uma oportunidade, né? Então, todo jogo que você olha, você fala, esse jogo aqui é para tal coisa, esse jogo aqui é para outra. Mas tem um mantra, assim, que eu levo pros alunos e pro pessoal que acompanha, que é, cara, melhor perder a oportunidade que perder dinheiro. Deixa a oportunidade passar. Não tem problema, passou. Se ela não era para ti, tudo bem. O que você precisa definir? O que é certo, o que é errado. Definir o que é certo, o que é errado, aliás, definir o que é certo, tudo que não for aquilo é errado. Vamos trazer para uma ótica aí de quem
quem assiste futebol e que, né, tá entrando para esse mundo do trading ou de investimento e que vai para o mercado, por exemplo, de gols. Eu vou buscar um over. Beleza, você vai buscar um over então. Então, digamos que seja na estratégia de, vamos colocar over limite final de jogo, não vou nem colocar aqui do over da Aronco, vamos colocar aquela que o pessoal vai buscar no final do jogo, que ela é até mais simples de ser executada, né? Se o trader se propor, cara, dentro de um mês, fazer só aquilo, ou até o punter, se o punter em live se propor em um mês fazer só aquilo, vai ficar tão claro, tão evidente o momento que ele precisa entrar, que não vai restar mais dúvida. Você não fica mais com aquela projeção na sua cabeça do se, talvez, vai dar certo. Não, cara, você tinha que fazer, você fez. Que bate muita dúvida e bate muito problema de ordem emocional, ordem psicológica, quando a gente começa a pensar que não deveria ter feito, que fez besteira, que foi impulsivo. Com certeza fica muito mais fácil, muito mais claro. E para isso ser feito, é preciso fazer essa reflexão. O que é mais fácil para mim, ser o dono do pesqueiro ou ser o pescador? O que é mais fácil para mim? Ir em busca de alguma coisa ou trabalhar com as variações. A partir daí, define, especifica um pouco mais o que te deixa mais confortável, o que vai te bater menos dúvida. Tenta encaixar também com o seu perfil de horário, seu perfil pessoal. De repente você já é uma pessoa, sei lá, que acompanha muito o campeonato inglês, e aí tem uma maior facilidade, você vai conseguir abordar por alguns caminhos específicos, e se propõe a fazer durante um certo período. Não adianta também deixar isso em aberto. Eu vou fazer só isso. Por quanto tempo, cara pálida? Porque senão, cara, fica em aberto, você não sabe por quanto tempo você não consegue ter um planejamento, sabe? E todas as pessoas que eu vejo fazendo isso conseguem evoluir muito. Talvez elas não sejam lucrativas já nesse primeiro mês ou nos meses seguintes nessa estratégia que ela vai adquirir nesse tempo focado. É muito grande, é muito vai dar grande. base para fazer a tanto mesma essa coisa estratégia todo dia você vai entendendo como vai funcionar o sistema. Eu te digo porque eu já usei essa estratégia do over limit. E toda vez eu ia vendo que quando os gols saíam, eu tinha muita finalização, eu tinha pressão de um time, eu já começava a observar que geralmente eu tinha um time pressionando mais do que o outro. E sim, e todo dia cada vez mais ia ficando mais clara essa entrada, sabe? Mas não tem como, cara, você fazer a mesma coisa, igual o Tavares estava falando, você fazer a mesma coisa, buscar o mesmo cenário e você não adquirir nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de padrões, né, Tavares? Analogia ensina muito, né, cara? Eu faço uma analogia também com almoçar em restaurante. Não sei se vocês já ouviram essa de almoçar em restaurante comparado com as apostas. Não. Você mora numa cidade que... Você mora numa cidade, digamos que... Uma cidade relativamente grande, que tem várias opções pra você comer. Você fala o seguinte, eu vou comer durante 100 dias em restaurantes que o almoço custa R$10. Nem sei se existe mais restaurante a preço de R$10, né? Porque o valor que subiu as coisas. Mas vamos colocar um exemplo aí, 10 pila, tá? 100 dias. Durante 100 dias eu vou almoçar em restaurantes que custam R$10. No 100º dia você vai saber com certeza absoluta qual comida vale e qual comida não vale os R$10. Boa. Agora, se tu for sair comer de R$10 até 50, cara, você não vai ter base para analisar o que vale e o que não vale. Você não vai ter porque cada coisa, sabe, é diferente, é uma oferta diferente. Então você precisa saber quais são as ofertas e se vale o preço. Para saber então, isso, cara, você precisa focar, velho, igual, não tem jeito. Tavares, é igual, eu gosto muito de comer hambúrguer, né? Então, eu sei aqui na minha cidade que a hamburgueria que presta é a que não presta. Então, exatamente. Já testei. Qual que te enche, qual que não enche, né, Francisco? Tô gordinha de outra coisa, não. Exato. Show de bola, da hora pra caramba. Pô, bacana. Eu quero fazer rapidinho, Diógenes, eu vou pedir para tu contar uma história, a tua história rapidinho aí, resumida, 5 minutinhos talvez, só pro Tavares conhecer também, mas não pro Tavares conhecer, pra galera que tá nos acompanhando, porque talvez a galera que nos acompanha, como a gente é mais Panther, digamos assim, o nosso grupo daqui do Faircast, mas a gente traz conteúdos diversos. A gente agora recentemente a gente estava com o Full Trader também. A gente trouxe o Full Trader. O Full Trader deu uma aula também, foi bem legal. Mas é isso, para diversificar mesmo os assuntos, os conteúdos. A gente traz tema técnico para galera, enfim, para galera ter uma dimensão aí, uma
mais conhecimento, quanto mais melhor, né? Conhecimento, acho que nunca é demais ter conhecimento. E a gente com o programa aqui, Faircast, procura fazer isso. Fora análise de jogos, análise de competições, enfim. E aí o Diógenes é nosso colega aqui, formado no curso Aposta de Valor do Danilo Pereira, junto com a gente aqui, sexta turma, ele... Panther, né? Panther se formou, só que daí depois começou a fazer essa transição ainda está talvez no período de transição, mas está mais, muito mais, ele já acabou de falar aqui que ele não é mais Panther, ele está muito mais trader do que Panther. Mas como que foi, Diógenes, rapidinho, como que foi essa tua transição, o que tu fez, como é que tu se identificou com o trader, e mais, ô Tavares, sabia que onde é que o cara começou a fazer trader, cara? No Bielão. A pandemia proporciona umas novidades aí, né, o Tavares? A pandemia me obrigou. Então, Thiagão. Não, mas foi assim, cara, porque quando eu fiz o curso do Danilão, eu tinha conhecido as apostas através do trade mesmo. Só que você não tem conhecimento de nada, você procura se especializar de alguma forma, né? E aí o primeiro curso que eu vi mesmo que valia a pena fazer era o Danilo. Aí era um curso Panther, mas assim, eu falei assim, quando você tá começando, você pensa o quê? Eu acho que qualquer lugar me cabe, só precisa aprender, né? Aí foi o que eu busquei. Fiz o curso, gostei pra caramba, um curso bacana. Só que aí que você vai fazendo, e o que me atrapalhou, igual você falou, é minha rotina diária. Eu não tenho como disponibilizar meu tempo para analisar jogo, sabe? Um Panther tem que fazer. Nenhum Panther consegue abrir, ligar a televisão e vou postar aqui. Um trader já consegue fazer isso. Não é tão correto, mas consegue. Aí eu peguei e percebi que... Aí eu assisto muitos vídeos, né? O seu, Netuno, o Theo... Eu vejo muito vídeo de todo mundo. E aí eu percebia, nas práticas que o Theo fazia, que eu acho que eu me encaixava mais naquele estilo de jogo. E eu comecei né? Isso, eu fui tentar migrar aos poucos, né? Mas eu falei, não vou investir muito, porque senão vai que dá errado, né? Vou quebrar mais uma vez. Né? Já quebrava lá no começo, agora quebrar de novo, recomeçando. Foi justamente na época do final do ano, quando eu tava fraco de aposta e tal, e aí liberou o futebol lá na Bielorrússia. Eu falei, pra que não tentar aqui, né? E, rapaz, eu consegui alavancar bem a banca. Depois eu dei uma quebrada boa também, né? Que você acha que sabe tudo e depois você descobre que não sabe, né? Igual você especificou tudo certinho aí. Sim. Mas todo mundo já passou por isso. Mas realmente foi assim, cara. Aí eu acabei, assim, hoje mesmo, eu até tenho conta na Panther Place, né? Às vezes você joga um dinheiro lá nas piques do Thiagão, pra canto, mas eu gosto mesmo. O Thiagão passou umas tipos de escanteio lá, tá, escutei outra coisa, vai. Francisco. Vai. Aí eu peguei e faço isso aí, mas o que eu gosto mesmo me apaixonei, vamos dizer, foi uma paixão pelo trade mesmo, eu quero mesmo aprender, é que eu falo, todo mundo sabe, né, já falei em programas anteriores, que eu não quero abandonar minha carreira, né, que eu trabalho, né, no meu serviço atual, para trabalhar só com apostas, não pretendo fazer isso, mas é como uma segunda renda, né? Se tirar o dinheiro da cerveja, aí já tô muito contente, o churrasco do todo final de semana, aí já não vou reclamar. Isso é interessante o que tá falando aí, porque todo mundo acha que tem que entrar no trade, nas apostas esportivas, para ser profissional e largar o emprego, mas depende, cara. Tem gente que pode levar isso igual o Di, quer levar de uma maneira mais tranquila, ele quer aprender, ele quer saber, mas quer levar como uma segunda renda, não quer largar o emprego dele, isso aí. Não, tem que ter se um dia isso mudar a cabeça dele também, beleza, mas não quer dizer que para começar nas apostas, né? Tavares, tu tem que largar teu emprego e teu objetivo tem que ser aqui. Eu já vi traders, cara, excelentes, muito rentáveis e melhores de mercado do que vários que estavam trabalhando full time. Isso não quer dizer nada, assim, o tempo que você dedica não quer dizer nada. E quanto mais você evolui, menos você quer depender somente do trading. Então, a maior parte de tudo que eu ganho no trading, ele vai investido em outras coisas para que eu não precise depender do trading. E se a gente fala em investimento, qualquer pessoa que vai falar de investimento vai te dizer o seguinte: não coloque todos os ovos no mesmo cesto. No mesmo cesto, boa, é verdade. Não faça
daquilo a sua única fonte específica. Vá trabalhando para que você consiga, né, no caso de uma crise, no caso de uma pandemia, por exemplo, eu fiquei meses sem fazer trading por causa da pandemia, eu acabei não fazendo Bielorrússia nem nada do tipo. Se eu não tivesse outras fontes de renda, eu teria me comprado. Então não dá para colocar tudo no mesmo cesto. Eu, inclusive, um pouco antes da pandemia, tive uma virada de chave, assim, para mim, em termos financeiros, que eu parei para observar a minha banca e falei, cara, não faz sentido o que eu estou fazendo em termos de gestão aqui. Eu tinha toda a minha banca disponível para a Betfair. Então, vamos colocar lá, exemplo, 100k. Então tem 100k lá na Betfair. E eu peguei o meu histórico dos últimos 2 anos e o pior momento de todos, onde eu tive mais para baixo da minha banca, eu tive 17% para baixo da minha banca, dentro da gestão que eu utilizava. Estava fazendo uma gestão de 1%. Aí eu faço a pergunta, qual era o motivo de eu ter os outros 84% parado dentro da Betfair? Parado, eu tava deixando de ganhar dinheiro, cara. Aí eu falei, cara, não faz sentido nenhum isso que eu tô fazendo. Saquei todo aquele dinheiro, investi, coloquei em fundo imobiliário, coloquei em algumas outras coisas. Cara, eu faço uma boa parte do trading sem fazer trading. Tá rendendo. Então, a partir disso, eu comecei a tirar a própria receita que eu vinha tendo da Betfair, pagar as minhas contas, pagar as minhas coisas, mas também observando esse fator financeiro para ir reinvestindo em outras coisas e fazendo a roda girar de uma forma saudável. Então, são vários detalhes assim que eu acho que a gente, ao longo do tempo, a gente vai se especializando e vai entendendo e vai vendo que quanto mais simples for aquilo que eu faço, quanto menos gatilhos e quanto menos oportunidades eu dou para eu tiltar. Por exemplo, vamos colocar, eu dei o exemplo da banca de 100k, mas vamos pôr aqui um exemplo que é uma banca menor, vamos pôr aqui um exemplo que é uma banca de 1k. Se tu tem ela toda disponível, você se coloca numa posição onde, se você quiser fazer merda, você faz. Você vai fazer, você vai colocar mais dinheiro no mercado. Se der problema no seu software, você pode fazer uma merda. Se der uma queda de conexão, pode acontecer. Se você der um clique errado no mercado, às vezes era em responsabilidade, você colocou em stake, colocou mais dinheiro no mercado que deveria, perdeu um monte de dinheiro. Então, o trader, né? O trader, ele precisa se cercar de rotinas e de situações que protejam ele dos mais erros que ele pode cometer no mercado. Erro número 1, erro financeiro. Então, erro de colocar mais grana onde não deveria, aumentar stake, se expor demais. Como é que você faz isso? Colocando gatilhos dentro da sua própria conta. Tira o dinheiro, não deixa ele disponível todo na Betfair. Ou transforma ele num capital externo, que você não vai precisar, se você tiver que mexer nele, você vai ter que fazer um saque, vai ter que mandar para sua conta, vai ter que mandar para a Betfair, ou pelo menos deixa ele numa carteira virtual. Vai te limitar e que você vai ter que cumprir mais um passo. Qual que é outro gatilho, qual que é outro problema grande que pode acontecer? Mental, né? Psicológico, tiltar, fazer estratégias e fazer entradas que você não deveria fazer. Quais são as coisas que você pode se proteger? Vamos tentar pensar no trader aqui que trabalha back favorito no primeiro tempo, que é uma estratégia bem conhecida da galera da comunidade. A estratégia é back favorito no primeiro tempo. Então, por que, Neymarzinho, que você assiste o segundo? É verdade. Sim. Qual que é? Procurando o motivo para entrar de novo. Você já se coloca numa situação de querer onde você pode fazer merda. Se a sua estratégia é over limite final de jogo, vamos por exemplo. Qual que é o sentido? O ser humano, ele consegue manter a atenção dele plena por até 20 ou 25 minutos. São estudos científicos que comprovam que a gente não consegue nossa atenção, nosso foco 100% em uma coisa, pode ser uma partida de futebol, por mais de 20, 25 minutos. A gente começa a dispersar automaticamente. É um gatilho do nosso cérebro. Ele faz isso para não gastar toda a energia. Então, se eu vou trabalhar o final do jogo e eu estou gastando a minha energia no primeiro, eu vou chegar no final do jogo desconcentrado. Isso não é demérito, isso é ciência. Então, você tem que começar a se blindar, entendeu? Eu falei pra galera, a gente estava comentando agora há pouco aqui, né? Nisso de se conhecer e de entender se vai ser o dono do pesqueiro. O que você vai fazer? Tal. Agora, você tem que começar a criar esses gatilhos.
essas proteções, aliás, para essas situações. Então é o financeiro, então deixa eu tirar a minha banca e vou deixar só a minha stake. Se eu perder, é só a minha stake. Eu não vou mais correr o risco de perder mais do que aquilo que eu sei que eu posso perder. Beleza, já que fez uma barreira. É o tempo de jogo? Então eu só vou assistir esse tempo de jogo, eu não preciso assistir o restante. Eu vejo a maior parte da galera que trabalha back favorito no primeiro tempo e que banca, não tô falando nem de situações normais de trading que a gente pode perder dinheiro. Não quebra a banca no primeiro, quebra a banca no segundo. No primeiro faz tudo certo, o cara se auto-sabota. Às vezes perdeu um pouquinho de dinheiro ali, que é normal, ou numa variação, ou num gol sofrido, coisa que vai acontecer, mas ele foi recuperar o dinheiro lá no segundo, ele não foi no primeiro. E aí é bola de neve, e aí quebra a banca, e aí não aprende, aí não evolui, que esse é um problema muito grande, né, pra galera. Não é só perder ou ganhar, né, o fato de quebrar a banca ou não, mas do quanto você conseguiu evoluir, né, do quanto você conseguiu crescer e do quanto você está preparado para fazer mais grana. E aí acontece o que talvez é pior, né, Tavares? O cara fica brabo e fica falando mal. Esse negócio isso não funciona. Sim, não funciona ou tu que tá fazendo, né, não tá fazendo certo, da forma correta. Né? Não funciona porque você planejou cortar a árvore com um machado, não conseguiu e foi com uma faquinha. Lógico que não vai funcionar. Né? Lógico. É lógico. Boa, galera, olha, passamos aqui quase uma hora fechando de programa aqui com o Tavares, Clube da Aposta, e vai bater aqui daqui a pouco uma hora. A gente não quer tomar muito tempo do homem aqui, que a gente sabe que sempre tem coisas para fazer. Já agradecendo aí ao Tavares, não sei se mais uma pergunta, se o Francisco ou o Di tiverem uma perguntinha só para a gente encaminhar para o final. Posso fazer uma, Thiagão? Pode. Eu acho que vocês dois não vão saber o que é, mas é que assim, eu tô tentando, já vi alguns vídeos do Tavares, eu quero só uma dica sua pessoal, né, já que aproveitar um pouco, né? Pessoal que vai ficar gravada para todo mundo, mas pode ser. Não, mas eu que tô aqui, eu posso pedir, né? Quem tá ouvindo depois não pode pedir. Não, se me explicasse, o meu sonho mesmo de trade atualmente é só chegar na sua stake do vovô. Pra mim, se chegar naquela stake lá, eu tô tranquilo. Dá uma palhinha só aí pra nós aí, pô, pra rapaziada aí. Você sabe o que é, Thiagão? O vovô? Stake do vovô. Agora ficamos boiando mesmo, Francisco, de fato. Eu sabia que vocês não iam saber. Não, faz tempo que eu vi esse vídeo, mas agora já ouvi esse termo. Tá. Estratégia do vovô, né? Uma coisa desse tipo. Faz bastante tempo. Eu tô fazendo um projeto agora no Telegram que eu usei uma stake específica só pro Telegram, mas aquela não é a minha stake, tá? A stake que eu uso pro vovô tá agora em 23,7k dólares. A stake que eu tava usando no projeto era de 15. Tava usando só para uma conta específica ali do projeto para trabalhar. O vovô, basicamente, é uma estratégia que eu pego o dinheiro de quem não quer mais. Aquela pessoa, por exemplo... finalzinho do jogo, por exemplo. Vamos colocar lá. O Barcelona tá ganhando do Alavés de 2-0 dentro de casa. A gente tá indo para a parte final do jogo. E aqueles traders que pegaram o back ao Barcelona não estão querendo mais ficar aos 15 minutos finais. Eles vão deixar 1% daquilo que eles poderiam ganhar para não se expor nessa reta final da partida e encerrar a sua posição. A lógica disso é que, como eu tenho 2 gols de vantagem, caso aconteça algo contra a minha posição, eu não vou deixar até o final, não estou ali para deixar correr. Caso aconteça algo contra a minha posição, eu vou encerrar com um certo prejuízo, mas um prejuízo muito tranquilo face ao lucro que eu vou ter por 1.000 entradas, por 2.000 entradas. É engraçado que quando eu publiquei isso, eu tinha guardado essa estratégia já por algum tempo, já por alguns anos, porque eu sabia que a hora que eu publicasse ia chover um monte de comentário legal, de galera falando, porra, faz sentido, mas também ia chover um monte de gente falando, cara, você é retardado, como é que você dá back a 0,1? Você é um idiota, como é que você dá lei a 100, lei a 200, lei a 300? E foi muito legal ver, depois de muito tempo eu ter começado Telegram, porque muita gente que começou a fazer logo depois que eu publiquei o vídeo veio me dar o feedback agora 6, 7 meses depois e fala, cara, eu saí de 100 e tô com um K e meio, fazendo só isso. Só pegando essas entradas de final de jogo em odds muito altas para lei ou muito baixas para back. A questão é, eu não comecei com 15k, eu não comecei com 23,7k nessa estratégia, eu comecei com muito menos.
Então, o segredo é a consistência, não da estratégia, porque a consistência ao resultado financeiro, ele vem com a consistência de trabalho, a consistência de execução. Então, você vê, essa estratégia ela é extremamente simples. Eu tenho que ter uma vantagem de 2 gols ao meu favor, pode ser numa equipe vencendo por 2-0, ou pode ser também numa equipe que vence por 1 gol de vantagem, eu estar contra a vitória da equipe que perde, porque aí eu tenho 2 gols de vantagem, preciso ter a remontada para eu perder a minha entrada. Caso venha um empate, eu encerro a minha posição. Eu tenho que ter um minuto específico de jogo, um minuto específico para fazer a entrada. Quanto mais para o final do jogo, melhor. E a terceira regra é, se eu tomar o gol, eu fecho. Ou se o jogo mudar, se eu começar a ver que a situação está começando a ficar perigosa, que eu posso sofrer o gol contra a posição e encerrar a minha posição. Extremamente simples a estratégia. E a questão ali é repetição, cara. Repetir. Quantas vezes você tiver a oportunidade na sua frente. Todas as pessoas, e aí que eu comento isso da cidade, né? Todas as pessoas que eu conheço que seguiram a estratégia do modelo que ela foi projetada, ganharam dinheiro. Todas. Isso eu falo assim, tranquilamente. Pode perguntar para qualquer um. Fala, cara, você seguiu a estratégia? Segui. Ganhou dinheiro? Ganhei. Todo mundo vai dizer isso. Quem não ganhou? Quem quis inventar a roda. Quem falou, vou começar a fazer aos 35 do primeiro, não vou fazer aos 75 do segundo. Aí, cara, você começa não que o que eu digo está escrito em pedra. Muito pelo contrário, tem alunos meus que trouxeram várias soluções para essa estratégia que tornaram ela ainda mais lucrativa. Tem pessoas que eu nem conhecia, que nunca foram alunos meus, que trouxeram soluções também muito lucrativas. Mas você tem que se apoiar no mínimo naquilo que já funciona. Forçar não. Eu dei um exemplo esses dias numa live que a gente fez do Bootcamp, de algo que eu tô aprendendo agora, né? Que eu tô aprendendo a tatuar. Inclusive aqui atrás, esse aqui é um carrinho de tatua. Esse aqui atrás. Eu tô aprendendo a tatuar. Eu sempre curti arte e tal, sempre desenhei, enfim, é uma das coisas que me faz bem e quero aprender porque acho legal, acho bacana, talvez em algum momento eu comece a tatuar. Mas enfim, quando vai começar a tatuar, e voltando, né, aquelas questões de analogias, eu vou escolher um estilo de tatuagem, certo? Que são diversos, né? Assim como no trading tem vários estilos de trading, na tatuagem tem diversos estilos de tatuagem. Aí vamos dar o exemplo lá que eu escolhi sketch, que é rabisco, desenho. Tem mais rabiscado. Inclusive fiz uma na minha coxa aqui, ó. Eu mesmo fiz. Que massa! Eu fiz em mim mesmo. Que massa. Aí tá. Top, muito top. Se eu vou fazer, o que eu tenho que observar? Caras que fazem sketch e replicar exatamente o que aqueles caras fazem, mulheres, que tem sucesso. Por que eu, velho, que não conheço a porra da arte da tatu, vou querer ser o inventor da roda, eu vou replicar, eu vou olhar um cara que faz e vou fazer igualzinho a ele. Depois, quando eu chegar num nível que eu tiver tão bom quanto aquele cara que faz copiar isso tão aqui, bem. Aí eu vou falar assim, velho, mas se eu der uma mudadinha aqui, pra mim vai funcionar melhor, vai dar mais resultado. Mas depois que eu cheguei no nível daquele cara, não antes de eu chegar no nível daquele cara, copia. Galera que tá escutando aí, não achem que pelo fato de vocês fazerem algo novo, vocês são melhores. Muito pelo contrário. Se vocês forem fazer algo novo, algo que ninguém fez, vou criar o meu próprio método. Eu sou pica, eu sou, né? Sou grandão. Eu vou criar o meu próprio método porque eu sou foda. Eu falo, cara, você tá sendo burro. Porque tem um monte de gente que já fez um monte de coisa que dá certo. Você pode pegar exatamente o que aquela pessoa fez, replicar, fazer até dar certo, até ganhar dinheiro. Depois disso, pode falar, cara, agora se eu fizer uma mudança aqui, vai ficar melhor para mim. Eu vou ganhar mais dinheiro. Isso é muito verdade, Tavares. Isso é muito verdade. Fui um copiador grande. Mesmo sendo Panther, copiei vários métodos de trading. Principalmente 0.5 HT. Copiei um método e depois eu fui observando esse método 0.5 HT até chegar no jeito que eu achava. Isso aqui não é relevante para mim. Isso aqui eu acho que não tem nada a ver. Mas copiei e bastante. E isso me deu bastante lucro. Isso é uma verdade demais pra gente. Pessoa que quer começar, pra gente que tá começando. Copiar, cara, é
é o começo de tudo. Depois você vai se desenvolvendo. Copiem. Eu lembrei, quando tu tava falando, eu lembrei de quando eu tava começando e eu olhando as estratégias do jogo e copiando, sabe? Isso me lembrou bastante do meu começo aqui. Falando sobre o nosso bate-papo, assim, que foi 1 hora, cara, passou voando pra mim. Bate-papo muito legal. Uma outra hora, se vocês quiserem chamar aí pra gente trocar mais uma ideia, aprofundar, porque sei que muitas coisas ainda ficaram no ar, né? A minha tarefa no trading, ela é hoje muito mais compartilhar aquilo que eu faço do que propriamente ganhar grana no trading. Eu financeiramente tenho uma vida muito simples, não sou uma pessoa que precisa de grandes coisas, o meu carro é muito básico, não tenho nada assim que eu falo, cara, quero ficar milionário, quero pegar essa grana, que é esse stake do vovô, que é de 100k, eu vou levar ela para 1 milhão, eu vou começar a trabalhar com um stake de 1 milhão, que é possível, viu, galera? É possível trabalhar com stake de 1 milha, 2 milhas aí no vovô. Eu, sinceramente, não tenho muitas dessas pretensões, tenho a pretensão de viver bem, viver com tranquilidade, com saúde, fazendo as coisas que me deixam feliz, e uma delas é poder compartilhar e trazer um pouquinho mais de simplicidade para o trading, fazer com que mais pessoas possam ter acesso a essa atividade que é muito prazerosa, é muito divertida, é muito legal e permite que a gente possa ser quem é. Se eu quiser tatuar alguma coisa na minha testa hoje, eu tatuo, velho. Eu faço o que eu quiser da minha vida, sabe? E essa liberdade que eu tenho, que ela é impagável. Não teria nenhum outro dinheiro que poderia pagar, e eu quero levar isso para o maior número de pessoas possível. E esta é a minha missão, e estando aqui com vocês, eu consigo fazer um pouquinho disso. A gente faz um pouquinho todo dia, assim como no trading. Eu não vou conseguir ajudar as pessoas da forma que eu quero, né? Da noite para o dia. Eu não vou conseguir trazer a simplicidade para o trading, para a galera que me acompanha e que está disposta a fazer da noite para o dia. Assim como no trading eu não vou ganhar da noite para o dia, né? Tem que ser pouquinho a pouquinho. Não é nada de bom samaritano, viu, galera? Eu não sou Madre Teresa de Calcutá, eu gosto de ganhar dinheiro também com as coisas que eu faço, me dá tranquilidade e paz para executar as coisas que eu quero, os meus planos de vida, tanto que tenho treinamento pago, tenho curso pago, e acho que essas atividades precisam ser feitas também. Sim. Uma das coisas que eu me arrependo muito é não ter criado um curso antes, porque não ter criado um curso antes permitiu com que muito picareta fizesse curso e a galera se quebrasse lá. Então, se eu tivesse feito curso antes de material de qualidade, eu teria protegido uma galera e não roubado grana deles. Isso é uma das coisas que eu me arrependo. Mas a minha missão aí é compartilhar o máximo possível dentro desses próximos anos. Não acho que a minha aposentadoria esteja tão longe, ela está muito mais próxima do que muitos imaginam. E é um prazer ter participado aqui com vocês, porque vocês também dão um espaço para eu poder comentar um pouquinho sobre isso e quem sabe, de luz aí para a galera que está precisando. Boa, show de bola, Tavares. Obrigado pelo teu aceito. Já passamos da hora aqui. Eu quero, só se tu permitir, um minutinho só para a gente fazer um quadro que a gente tem aqui chamado Bate Pronto. Eu falo uma palavra, na verdade eu te faço uma pergunta e tu responde uma palavra, a primeira coisa que te vem na cabeça, e aí a gente encerra depois. Pode ser? Bora. Vamos dar-lhe para não tomar-lhe. Vamos dar-lhe para não tomar. Um prato de comida favorita. Isso aí vai dar um churrasco. O de hoje, tá? Que eu venho comendo, que eu curto. Churras vegetariano. Olha aí, churras vegetariano, rapaz. Que maravilha. Agora burro, mas tudo bem. Tem uma burrada aí. Mas toca o barco, tá bom? Vamos lá. Um lugar. Praia, né? Praia. Um time. Tricolor de Porto Alegre, né, cara? Não tem como. É os guri, não adianta. É os guri. Um sonho. Um sonho, cara. Volta ao mundo. E para fechar aqui, pode ser numa frase, se tu preferir essa, tá? Porque talvez para alguns seja mais complexo. É o seguinte: o Tavares em uma frase ou em uma palavra. Cara, o Tavares é uma pessoa que pretende conseguir executar o máximo de coisas, entregar o máximo de coisas, devolver o máximo ao mundo, cara. A pessoa que quer sim ter o máximo possível para si, mas também doar o máximo possível
tanto da parte do conhecimento, quanto de recursos e possibilidades que eu tiver para ajudar as pessoas. Bacana, um cara do bem. E o Faircast agradece demais a tua presença aqui, o teu aceite do convite. O Di e Francisco, obrigado pela presença de vocês também, pelo adiantar da hora. Vamos fechando por aqui. Porra, isso aí. O homem já faz aqui. Pesadelos. Sempre faz. Obrigado, Tavares, então, pelo aceite mais uma vez. E a galera que nos ouve aqui no Faircast, está acompanhando pelo YouTube, obrigado também a todos vocês pela audiência. E próxima semana mais Faircast, né? E com outros temas que a gente vai trazer para vocês, beleza? Valeu, grande abraço a todos, até a próxima semana, então. Valeu, galera. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Di. Valeu, Francisco. Tavares. Obrigado, Tavares. galera. Juntos. Satisfação, cara. Valeu. Prazerzaço.